a paz de Deus esteja com você. Estamos no 9º domingo após Pentecostes. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Desejamos um abençoado culto e sempre lembramos que estamos à disposição dos membros para ouvir, ajudar e orar por vocês. Tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás, seguro em Cristo então serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás, seguro em Cristo. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Quero trazer para
a nossa reflexão neste momento inicial, Salmo 82, versículo 3. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. E 1 João 3,18, nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que estas preciosas e orientadoras palavras possam tocar os nossos corações e nos mover ao amor. Amor que se mostra através de ações. Quais são as ações que têm te acompanhado? Você tem feito algo por alguém, pelas pessoas à tua volta, pelas pessoas da tua comunidade de fé, da tua família, do teu grupo de amizades? Nós temos que tomar muito cuidado neste tempo da pandemia, principalmente, para não nos paralisarmos. Às vezes a gente fica um pouco triste, um pouco desanimado e a gente acaba nos paralisando. Isso não deve acontecer. Devemos ir ao encontro do próximo, quando não é possível ou seguro irmos de forma presencial, mas podemos ir através de uma chamada de vídeo ou um telefonema. Nós devemos fazer algo por alguém e também pela nossa comunidade de fé, pela nossa igreja. Quantos exemplos lindos nós temos para vivenciarmos a nossa fé cristã. Há pessoas que têm um coração generoso, têm um coração voltado para as necessidades das pessoas à volta. Isso é muito lindo. É tão bom quando a gente faz um pedido no grupo da comunidade. Alguém está precisando de cesta básica, alguém pode ajudar e logo começam a vir produtos e a gente pode então ofertar essa cesta básica para a família necessitada. Isso é uma maravilha. Então que o amor, a solidariedade possam estar presentes em nossas vidas, em nossos corações. O que nós temos feito? O que eu e você temos feito em prol da nossa igreja, da nossa comunidade, das pessoas à nossa volta? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. O Salmo 145, versículo 13 e 14 diz assim: O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, e Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Ele ajuda os que estão em dificuldade, levanta os que caem. Você já foi ajudado por alguém? Lembra? Muitas vezes nós não somos só ajudados, né? A gente é até carregado por Deus. E por Deus, carregado pelos outros, pelos amigos, pelos familiares. Muitas vezes é nas horas de tristeza, de dificuldade que a gente vê quem é a nossa verdadeira família, nossos amigos, aquele Deus presente que acompanha. Mas às vezes a gente esquece muito rápido quem está conosco, quem nos ajuda, quem nos levanta. Dizem que a gratidão é a memória do coração e a solidariedade é a fé em movimento.
nutrida pelo amor. Aqui diz que ele ajuda os que estão em dificuldade. Assim como a missionária Ediene falou no início, que o amor, a fé, ela precisa de ação e a gente vê obras, nós somos convidados a exercitar isso, a fazer alguma coisa. Assim como um músculo do nosso corpo precisa exercitar para ganhar força, para manter o nosso esqueleto de pé, assim a nossa fé ela precisa de movimento, ela precisa fazer coisas. E aí eu pergunto para você, qual que são as memórias que você tem de pessoas que vocês receberam ajudas assim? Quem ajudou você na caminhada? O que você lembra? Quais são as pessoas especiais que você pode citar? Neste momento ou neste momento eu recebi a ajuda de alguém. Convido para a gente pensar um pouco sobre isso também. Amém. Uma das tempestades que aconteceu na minha vida foi quando eu sofri um acidente e quebrei a perna. Aí nesse momento as pessoas que me ajudaram foram primeiramente o Rafael, que foi junto na ambulância comigo, depois o pastor Kurt me acompanhou o tempo todo lá no hospital, até que eu fiquei lá no hospital naquela noite. Ele me acompanhou até o momento do diagnóstico dos médicos e tudo mais. No outro dia eu tive alta, ele foi lá, me buscou junto com meu irmão e ele também providenciou a cadeira de rodas, as muletas que posteriormente eu teria que usar, que eu nem precisei me preocupar com isso. E também a minha família, que nesse momento me ajudaram e foram sensíveis comigo, porque tinham que hospedar-me na casa deles, eu não tinha condições de ir para casa por causa das escadas no meu apartamento. Então foi isso, essas foram as pessoas que me ajudaram nesse momento de tempestade. Eu agradeço muito a elas. Confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, agradecemos-te por todas as vezes que fomos socorridos, cuidados e levantados por alguém em momentos difíceis. Como teus filhos e filhas, que em nossa vivência, quando encontrarmos pessoas em situações de aflição, medo, angústia ou momentos de dor, dá-nos olhos claros que veem o irmão. Dá-nos, Senhor, ouvidos que deem atenção. Dá-nos, Senhor, mãos que possam aliviar dores. Pedimos, ó Deus, que tenhamos condições de auxiliar materialmente quando necessário. Ajuda-nos a reconhecermos e visualizarmos os momentos que falhamos e pecamos em pensamentos, palavras e ações. Por Cristo Jesus, tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas, conforme lemos no Salmo 145, do versículo 8 ao 9. Esse Deus que é bondoso e que cuida também
nos perdoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Vede a multidão. O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Dai-lhes voz de comer. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Quantos pães tendes? 5. E 2 peixes. Trazei-mos aqui. Assentem a todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou pelas muitas bênçãos. Amém. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é amor. Mestre, não te importas que pereçamos? Cala-te. Aquieta-te.
Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Convido para uma palavra de oração. Senhor, que a Tua palavra seja como um farol em nossas vidas, enche-nos de sabedoria e entendimento, que possamos Te servir da maneira que Te agrade. Por Cristo Jesus. Amém. Evangelho de João, lido, gosto muito das vivências de Jesus com o seu povo, como Ele vive, como Ele explica ao povo a fé, a teoria de como Deus quer que as pessoas vivam. Ele ensina ao povo, às suas lideranças, e nós, por meio dessas histórias, dessas palavras, dessa leitura bíblica, nós podemos aprender muito. O texto da multiplicação dos pães e dos peixes, né? É o primeiro texto lido, é um texto grande hoje. Cristo, o que acontece nesse texto? Cristo aumenta aquilo que as pessoas já têm, que era um problema. Ele aumenta aquilo que algumas pessoas têm no meio do povo, que era um pouco de pão, um pouco de peixe, e a partir daquilo que as pessoas têm, elas aprendem a compartilhar. Pois a Ele, a Cristo, trouxeram os pães e os peixes. Então, aquilo que as próprias pessoas têm, quando é colocado diante do altar, diante de Cristo, se torna também uma bênção para as outras pessoas, né? Nas mãos de Deus, aquilo que nós temos, que é ofertado, que é compartilhado, que é dividido, se torna uma bênção para as outras pessoas. E isso é fantástico, né? O servir, o doar, o compartilhar, ofertar o que temos. E é quase impossível a gente dizer que a gente não tem nada para oferecer, para compartilhar. No texto conta que os discípulos não sabiam o que fazer com aquele povo, com aquela multidão. Era um monte de gente vindo ao encontro de Jesus, querendo conversar, querendo ouvir, querendo ser atendido. E aí há um problema, essa falta de alimento. O que fazer com esse povo? E aí um discípulo, ele faz uma sugestão. O que ele faz? Ele diz, manda essa gente embora. A solução para esse discípulo era o que? Era afastar as pessoas, mandar o povo embora. Havia uma dificuldade a ser enfrentada pelo grupo.
Mas qual que foi a solução então ali proposta? Então, vamos afastar, vamos mandar o povo embora. Quando eu penso nesse aspecto só desse discípulo, eu acho muito interessante porque algumas pessoas na vida agem assim. Quando há uma dificuldade, quando há algum problema consigo ou no grupo, as pessoas fogem, as pessoas se afastam dos outros. Ou o problema é no trabalho, ou no ambiente comunitário, ou no seu grupo. Às vezes acham que a solução então é mandar alguém embora, tirar alguém do grupo, ou ainda se afastar do grupo, né? Ou até fugir dos problemas. Infelizmente, isso acontece. E como que Jesus ele lida com esse momento, com essa situação, com esse problema? Ele dá aos discípulos uma orientação. O que ele faz? Jesus aos discípulos diz, né? Busquem o que as pessoas têm a oferecer e tragam a mim. Ele orienta os discípulos o que fazer. E segundo, Jesus abençoa aquilo que é trazido, aquilo ali que vem a ele. Tudo isso, todos esses momentos, né, foi uma experiência muito marcante para os discípulos. Jesus promove em meio a algo que acontece um momento de evangelização, de aprendizado, de ensinamento, né? Onde sempre há um problema, eu creio que há um espaço para aprendizado, né? As dificuldades, os sofrimentos, os problemas, eles nos ensinam muito, eles nos moldam no grupo, na convivência, onde nós precisamos pensar em meio a essa situação que estamos vivendo, qual é a orientação de Deus para esse momento. O segundo texto lido, porque são duas parábolas, né? Esse texto, novamente, é um texto que envolve muitas pessoas, mas não o povo, somente os discípulos. O que acontece? Os discípulos, eles vão para o meio do lago, estão lá, e aí o que? Vem a tempestade. Vem a tempestade. E aí, não tem uma falta material, o problema não é material, como a comida, o pão, mas ali acontece um problema no sentido do que os discípulos sentem neste momento da tempestade. Invadem sentimentos de medo, de aflição, de abandono, de desespero, achavam que até iam morrer. Não é a falta ali de algo material, mas sim a falta de confiança e de força para viver este momento de tempestade. E nesse momento da tempestade, o que acontece? Eles lá no meio do lago, no barco, Jesus não estava com eles no barco, mas aí é que vem, Jesus vai em direção a eles. Jesus vai em direção àqueles que estão passando por tempestades, por tribulações, por sofrimentos. E muitas vezes de uma forma que nós nem imaginamos. Porque aqui teve discípulo que achou que Jesus era um fantasma andando por cima da água. Eles nem acreditavam, né? Então, olha como isso é importante, como isso é confortante e aliviador. Pensar que Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele vem a nós nos momentos de tribulação, nos momentos de tempestade, nos momentos onde nós estamos lá navegando e navegando sem saber o que fazer e como fazer. Isso é confiar que Deus vem a nós também nesses momentos. O que nós poderíamos concluir destes dois textos tão importantes, né? Uma das coisas que nós temos que ter bem claro na nossa vida é: onde está a presença de Deus, a transformação. Onde há a presença de Deus numa realidade, com o povo, com o grupo, a gente individualmente ou
com somente os discípulos, que era, né, há uma transformação. A presença de Cristo, da sua palavra, da sua orientação, muda as realidades. Muda completamente. Mudou lá com o povo, onde estava faminto, mudou lá na situação da tempestade. Então a presença de Deus liberta as pessoas, muitas vezes de suas visões medíocres, egoístas, pequenas, onde a gente pensa que vai faltar, onde a gente se desespera, onde a gente coloca o nosso medo em vez de coragem, a nossa falta de fé em vez de ter esperança. Então, para nós, eu gosto muito dessa frase, muitas vezes os problemas, eles são gigantescos. Como tem gente que aumenta problema. Parece que tem gente que compra aquelas lupas, né? As lupas de aumentar assim, que as pessoas olham algumas coisas com uma lente de aumento tão grande e infelizmente não é assim. A nossa visão e as nossas atitudes são transformadas por Deus, porque nós enxergamos em meio àquela situação difícil o agir de Deus. Conversamos um pouco nos grupos essa semana sobre esse texto da tempestade e se eu fosse perguntar para você quais são as tempestades que têm assolado a sua vida, a sua rotina, que estão em seu coração, e alguns compartilhares que vieram foi o que? É uma tempestade a falta de trabalho, uma briga em casa onde há separação, divórcio, ou o enfrentamento de perdas, de lutos, ou onde há doenças, ou todo o contexto da pandemia também é considerado uma grande tempestade. Ainda eu achei interessante que uma pessoa falou assim, uma tempestade é não estar com as pessoas, é estar sozinho. No meio de uma tempestade, viver sozinho é uma grande tempestade. Talvez você pudesse citar algo também que tem sido uma tempestade, mas o que precisamos fixar, memorizar e lembrar muito é que a presença de Deus em meio às situações mais diversas da vida acontecem milagres, acontecem transformações. As pessoas, em meio àquilo que vivem, quando buscam a Deus, serão consoladas e serão guiadas. 2 perícopes, a multiplicação dos pães, Jesus anda em cima da água, os discípulos na tempestade. Essas 2 perícopes mostrou a insegurança dos discípulos. Eles se atrapalham diante do que acontece com o povo e quando estão sozinhos. É de pensar, né? Jesus sempre com eles, ensinando, falando, conversando, e quando eles estão sozinhos, eles também se atrapalham ali, a coisa não anda. Quando eles estão com o povo, não encontram soluções. Então a gente precisa lembrar que às vezes as coisas que acontecem, as tempestades da vida testam a nossa força, a nossa sabedoria, a força de nossas âncoras. Como você tem enfrentado em seu grupo, em sua família ou individualmente aquilo que lhe sobrevém? Gosto muito de uma imagem, essa aqui que tem um desenho, uma frase muito bonita. Às vezes tudo o que você precisa fazer é abaixar a sua cabeça, fazer uma oração e resistir à tempestade. E em tudo que lhe sobrevém, também deem graças a Deus. E ainda, em meio ao povo, em meio ao barco, em meio a perdas e a dificuldades e aquilo que tanto nos acontece, às vezes é preciso saber enfrentar uma tempestade com a mesma alegria de um dia ensolarado. Que assim seja comigo, contigo, com nós, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. É importante nos lembrar que, como cristãos, não devemos ter uma vida egoísta, pensarmos apenas em nós mesmos. Nós devemos estar dispostos a servir, a compartilhar o que Deus tem nos dado a cada dia. Há pessoas que apenas pensam em si, né, que são egoístas, mas nós não devemos nos deixar levar por esses exemplos. Pelo contrário, devemos seguir o exemplo de Jesus e de tantas outras pessoas que seguem a vontade de Deus. Todos aqueles que já receberam o amor e o perdão de Deus devem saber compartilhar adiante. Todos nós somos chamados a sermos bênção para as pessoas com as quais nós convivemos ou aquelas que encontramos pelo caminho. A Bíblia nos revela a importância de ajudarmos o nosso próximo. Em Mateus 5,16 lemos: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus incentiva os seus discípulos a praticarem a diaconia, conforme lemos em Lucas 3, 10 e 11. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Quando nós, como cristãos, assim, às vezes no ambiente dos grupos, a gente ouve alguém dizer assim: isso aí não é meu, não quero me preocupar com isso, isso não é meu interesse, né? Não é comigo, se vira. Né? Nós, como cristãos, nunca poderíamos ficar falando essas coisas, né? Ouvimos alguém dizer: isso não interessa, isso não quero saber, isso não é comigo. Tem uma palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que interessante. Imagina se eu tivesse uma postura de cuidar somente das minhas coisas. E não pode ser assim. Sabem que as pessoas têm muita dificuldade às vezes em ajudar, em ser solidário, né? em visitar, em olhar até para o que o outro precisa, porque acaba nem enxergando o outro. Coloca uma barreira assim: não, aquilo que é do outro não me interessa. Então, muitas vezes as pessoas até disfarçam para não precisar fazer algo. Eu acho que às vezes em casa acontece quando a gente disfarça que olha que tem louça para lavar e nem lava, né? Nem viu, nem viu, tá, né? Mas assim às vezes acontece nos ambientes, nas ações, não quer ver o que precisa fazer e o que pode ajudar. Fogem. Provérbios 19, versículo 17 diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele recompensará. A nossa ajuda, a nossa doação, aquilo que nós fazemos pelo outro é como se nós estivéssemos fazendo e emprestando para Deus. De tão importante que é essa temática que a gente entra na área da diaconia, muito importante. Convido para um momento de oração final do nosso culto de hoje. Grandioso Deus e Pai, assim como ouvimos no texto da pregação,
sobre as tempestades da vida, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitas situações que nem percebemos o quanto Tu tens nos guardado, nos alimentado, nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos e ensina-nos a sermos pessoas solidárias, a fazermos missão, a semear a Tua palavra no coração das outras pessoas. Que o fazer diaconal seja para nós uma prática em nossa vivência familiar, social e comunitária. Oramos com fé e esperança por todos os que estão em tratamento médico, nos hospitais, que a Tua bondosa mão ampare, console e restaure os fragilizados e enfraquecidos. E tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.